gravar aqui. Hoje a gente vai aprender e vai fechar a parte de funções, né? A parte lógica, na verdade, que a gente estava estudando. Então hoje a gente vai aprender como criar uma função e como mexer com string e struct também. Só que antes eu queria resolver alguns problemas de vocês, se vocês quiserem, tiverem algum problema que vocês querem que eu resolva. Tem algum aí que vocês querem que eu resolva? Opa. Tem? Top, manda aí, ô Guilherme. Aula N. Eu nem sei em que aula que a gente tá mais. Vou mandar aí, Guilherme? Eita. Vamos ver se a gente consegue resolver algo. Qual que você acha que é aí que, tipo, você quer que a gente mais faz? Não dá pra gente selecionar os quatro hoje. 47, 70, 80. Deixa eu ver aqui. Ah, não, deixa eu botar aqui. Umas 47. Tempo em jogos com minutos. Eu acho que a gente fez isso aqui. A gente fez 46. A gente fez 46. E aí vocês têm que seguir a mesma lógica dos minutos. 70. Seis números ímpares. Boa noite. Eu vou dar um breve overview aqui para vocês, explicando como é que você faz, tá, o Guilherme? Leia um valor x, em seguida apresente os valores os seis valores ímpares consecutivos a partir de x, em um valor por linha, inclusive o x se ele for ímpar no caso. O que você vai fazer, cara? Você vai verificar se o x que você leu é ímpar, tá? Se ele for ímpar, você vai criar uma variável que vai contar, né? Que vai começar com 6. E aí você vai fazer um while que enquanto você essa variável que conta quantos números ímpares já passou, enquanto essa variável ela for maior do que um, ou seja, você ainda tem números a procurar, você cria um outro contador que vai andando para frente. Então vai começar de x, aí depois você coloca o x mais mais, aí o x vira 9, por exemplo, aqui. Aí 9 é ímpar. Aí você vai tirar um daquele contador de ímpares que você tinha que procurar. Não sei se ficou claro. E o 80 maior e posição. Esse aqui é legal, hein? Esse aqui, ô Guilherme, basicamente você vai percorrer, né, todos os 100 números. Como é que você vai saber a posição dele? Como você vai percorrer, você vai ter um contador ali contando. Então, para cada posição você sabe qual é o maior número. No caso, ele começa a contar de um, porque ó, ele fala que esse número é o maior e tem um, dois, três, quatro. Então ele começou começando de um, contando de um. E aí o que você faz? Você cria um número, certo? Ele fala que é só positivo. Então você cria uma variável que vai guardar qual que é o seu maior número até onde você está. Então, tipo, se você vai para um número e esse número é maior do que o seu maior, você fala que o seu maior é igual a esse número. Entende?
Lembra? E aí, de começo, você começa o seu maior sendo negativo, porque aí não vai ter nenhum número que é menor do que esse número. Esse maior seu no começo. E aí você vai guardando. Você vai criar duas variáveis, uma para guardar o maior e outra para guardar a posição do maior. E aí quando você, e aí você vai, se você for achando números maiores do que o que você tem, você vai trocando. Aí no final você printa esse número maior e a posição. 994 experiências. Ixi, eu não sei o que é não. Maria acabou de iniciar seu curso de graduação na Faculdade de Medicina e precisa de sua ajuda para organizar os experimentos de um laboratório, o qual ela é responsável. Ela quer saber no final do ano quantas cobaias foram utilizadas no laboratório e o percentual de cada tipo de cobaia utilizado. É, Este laboratório especial utiliza três tipos de cobaias: sapos, ratos e coelhos. Para obter essas informações, ela sabe exatamente o número de experimentos que foram utilizados, o tipo de cobaia e a quantidade de cobaias utilizadas. A primeira linha contém o número n, que é a quantidade de testes que ele faz. E depois vem o número de animais, né, cobaias que foram utilizados e qual foi o tipo. Qual que é a ideia aqui, o, o Guilherme? É, a ideia aqui é você ler um número, né, o n, que depois vai te digitar quantos números subsequentes você tem que ler. E para cada número que você vai lendo, você vai, primeiro de tudo, você vai criar três variáveis. As três variáveis vai definir a quantidade de animais daquele tipo que você fez teste. Então, toda vez que você vai adicionar aos coelhos. Toda vez que for R, você vai adicionar aos ratos. E toda vez que for R, você vai adicionar aos sapos. No final de tudo, você só vai fazer esse print grandão aqui, fazendo os cálculos matemáticos básicos, que é somar todos, né, para todos as cobaias, depois mostrar quanto que cada um foi e qual que é o percentual deles. Então você faz a divisão do valor que você tem pelo total. E você vai chegar nessa divisão aqui. Você quer que eu faça alguma aqui, Guilherme? Manda aí. E qual que você quer que eu faça? Dessas quatro que eu te falei. Ou você pegou a ideia e você consegue fazer sozinho? Faz a 80. Maior posição. Nossa, sem números. Beleza, basicamente você vai ter que ler 100 números e guardar a posição dele do maior. O que eu vou fazer aqui? Vou criar basicamente uma variável x, uma variável count maior, que vai ser igual a menos um, uma variável que vai chamar position. Pronto. Eu vou fazer um for, indo de int i igual a zero, igual a um, na verdade, eu vou colocar para ele andar, começar de um até i menor igual a 100. E aí, mais. Toda vez que eu passar nesse for, eu vou ler um número. Esse número eu vou usar aquela variável x que eu criei lá para guardar. Porcentagem D, comercial x. Ele vai ler o número. Se o número que eu li, ou seja, x, ele for maior do que o meu maior, eu vou falar que o meu maior, agora, ele vai ser igual ao meu x. E a minha posição, ela vai ser igual ao meu i, aqui, que é o meu contador do meu for, que vai ficar rodando. Basicamente é isso. Agora eu printo qual que foi a posição, não, qual que foi o valor do maior, o porcentagem D contra barra N, 2 pontos, maior, e eu pinto a position, que é a minha posição.
Sacou? Eu vou rodar aqui, mas eu vou colocar só 5 de teste. Não vou digitar esses 1 milhão de números. Vou colocar 3, 2, 1, 5 e 2 de novo. Aí ele fala que foi o 5 na quarta posição. 1, 2, 3, 4. Tá certo. Vou voltar aqui para 100 e vou submeter. Nossa, isso aqui tá uma caquinha. E aí eu vou submeter aqui. O João pediu pra fazer a 75. Vou fazer a 75 então. Então, resto 2. Leia um valor inteiro n, apresente todos os números entre 1 e... Ah, você já fez todos esses? Não, essas outras aqui eu já falei sobre. Eu não vou fazer todas não, eu escolhi uma aqui, que foi a que o Gui escolheu. Que eu tenho que dar outra coisa aqui agora, outro assunto. Mas vamos resolver essa daqui, ó. João. Faça um problema que leia o vetor n com 20 posições. Troque a seguir o primeiro elemento com o último. O segundo elemento com o Nossa, essa aqui é muito bom, mano. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa. Quando eu fui fazer, eu penei pra fazer ela. Caramba. Eu acabei não lendo essa aqui, o problema inteiro, mas basicamente ele quer que você inverta o vetor, né? Na verdade, ele quer que você troque. Ó, peraí. Faça um programa que leia um vetor n, troque a seguir o primeiro elemento com o último, o segundo elemento com o penúltimo, até trocar o décimo com o 11º. Mostre o vetor modificado. Cara, isso aqui é muito engraçado. Tem como eu resolver esse problema de uma forma muito simples. Vocês vão me xingar, tipo, vão falar, tipo, mano, não é possível. Não é possível que, tipo, mano, não faz sentido isso. Precisa de vetor. Precisar precisa, mas existe uma forma fácil de fazer e uma forma difícil de fazer. Eu sempre fiz a forma difícil, porque é muito legal você aprender como é que faz isso. Mas, porque é complexo de fazer da forma difícil. Só que não é a forma mais fácil de ser feita. A forma mais fácil de ser feita, João, pensa comigo, eu posso ler todos os números, certo? Guardar todos os números naquele array de 20 posições, certo? Li. Imagina que eu já li todos. Eu preciso trocar as posições? Não preciso. É só eu, em vez de printar do começo até o fim, é só eu printar do fim até o começo. E mostrar que eu estou acessando uma posição, entre aspas, do começo, entendeu? Mas eu vou fazer da forma difícil que vocês vão achar bem massa, mano. Eu piro nessa forma de fazer. Tem uns rolês que não dá pra você fazer isso que eu falei. Porque ele tem umas regrinhas diferentes, alguns problemas. Mas basicamente ele fala que você vai ler 20 números, né? Vou. Ele começa do zero, né? Começa do zero. Eu vou apagar isso aqui. É número o quê? É double também? Não, só positivo. Só inteiro. Vou criar um vetor que vai ter 20 posições. E aí, toda vez que eu for ler, eu vou. Porcentagem D aqui. Vou colocar na posição. É X aqui. I, né? I começa com zero e vai com 20. Imagina que aqui eu leio, né? Aqui eu vou ler todos esses números. Eu li todos os números. Eu poderia também aqui colocar o João já ir lendo e guardando na posição invertida, tá? Dá pra fazer isso. Mas eu quero explicar uma outra forma, mesmo assim. Beleza, eu li todos os números. Agora, para eu printar, para me inverter, imagina que eu quero inverter agora o meu vetor. Como é que eu faço? Vamos pensar aqui, eu quero que o meu primeiro
certo? O primeiro, seja, vai para o último e o último vai para o primeiro, é isso. E aí o meu segundo vai para o penúltimo e o meu penúltimo vai para o segundo. Então vamos pensar aqui, vamos pensar no primeiro. Eu quero que o meu primeiro, ou seja, vou colocar aqui o meu primeiro, entre aspas, vou colocar o meu primeiro, que vai ser o zero, depois vai ser o 1, vai ser o 2, o 3, até chegar na metade. Eu quero que o meu primeiro, meu i, ele seja igual ao meu, meu último, no caso. Como é que eu pego o meu último? Pensa comigo, o meu tamanho aqui não é v, aqui é x. Pensa comigo. O tamanho do meu vetor é 20, não é? Como é que eu sei, como é que eu pego o último, no caso? E se eu tiver no segundo, como é que eu pego o penúltimo? É sempre 20 menos i, certo? Quando eu tiver no primeiro, vai ser o zero menos, no caso aqui é 19. Porque vai de 0 até 19. Mas, então, aí, beleza, imagina que a gente fez isso aqui. Aí você, não, beleza, então é fácil, eu só vou pegar isso aqui, dessa forma, e falar que agora o meu último vai ser igual ao meu primeiro. Só que, para pra pensar, se eu tô falando que o meu primeiro, entre aspas, o da esquerda, ele é igual ao da direita, então esse cara aqui virou da direita. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui é. Eu tô falando que esse cara é igual a esse. Não, esse cara, ele vai. Esse cara vai se tornar esse. E esse cara vai ser ele mesmo. Porque esse cara aqui é esse, entendeu? Então, qual que é a ideia aqui, pra vocês não bugar? A gente criar uma variável aqui. A gente pode criar aqui, ó. Que vai chamar a variável auxiliar. A gente fala de cara que auxiliar é igual ao meu último. E aí o meu último, ao meu primeiro é igual ao meu auxiliar, certo? Não, peraí. Ahn, Não, aí. Aqui. Só inverter a ordem do negócio. Eu falo que meu auxiliar ele vai ser igual ao meu último, certo? E eu falo que meu último agora ele vale o meu primeiro, certo? E aí, depois disso que eu defini já que o meu primeiro, então vamos aqui pra gente não bugar. Imagina que o último é 1 e o primeiro é 1 e o último é 10. Eu tô falando que o aux vai ser igual a 10. Depois eu falo que o último, vou colocar aqui o último, ele vai ser igual ao meu x na posição 1, que é o meu primeiro. Então vai ser igual a 1. E o meu último não, meu primeiro. Não é o último mesmo. E o meu primeiro, ele vai ser igual a quê? Ao meu aux. Então ele vai ser igual a 10. Então tá vendo que eu comecei com o primeiro sendo 1 e o último sendo 10? Agora eu inverti, eu fiz o último ficar com 1 e o meu primeiro agora tá com 10. Sacou? Vocês entenderam esse rolê aqui? É meio que basicamente porque eu não posso simplesmente falar assim, ó, gente, troca essas posições aqui. Aí o que que eu faço? Eu uso um auxiliar para falar assim, ó, cara, eu vou trocar de posição, mas para eu não perder esse dado que tá aqui, eu vou salvar no outro lugar, para que depois você possa mandar, salvar esse outro lugar aqui nesse outro cara aqui, entendeu? Se vocês não entenderem, vocês me falam. Mas é basicamente isso. Dessa forma eu troco o meu vetor. Aí depois é só você vir aqui e fazer um outro for para printar. Ah, e uma outra coisa que eu falei errado aqui. Não é até 20, tá? O i, ele vai até metade. Porque você não tá trocando posições, ele não precisa ir até o final. Então ele vai até 10. 10. É porque imagina aqui, ó. Eu não tô pegando o primeiro e trocando com o último. E aí depois eu pego o segundo com o penúltimo. Entendeu? Eu uso eu vou usando dois em dois. Aí vai chegar no meio e eles vão se destrocar de novo, entendeu? Entendeu? E aí aqui eu faço um forzinho. Aí aqui eu faço de 20.
para printar. Porcentagem de o quê? O meu primeiro vai ser meu i e o meu segundo vai ser o meu x de i. Fechou? Vocês entenderam? Entendeu, João? Essa forma é difícil de fazer, mas é legal porque, tipo, tem uma lógica aqui que ela é importante vocês aprenderem. Deixa eu mandar lá. Deu bom. Beleza, pessoal. Agora eu queria. Vamos ver se a gente consegue pegar um problema. Deixa eu pensar. Não, vamos. Eu quero explicar algumas coisas para vocês, tá? Imagina que nosso código. Eu não achei um problema disso, mas eu quero explicar três coisas para vocês. A primeira dela é função. O que é uma função em matemática? Eu já falei isso para vocês. Você recebe uma variável e retorna alguma coisa. Então, tipo, x, geralmente eles falam f de x, né? Que é função. F de x é igual a x vezes 10. Então, se eu falar f de 10 é igual a quanto? A 100, certo? Toda função ela tem um nome, ela tem um parâmetro que ela recebe e ela retorna alguma coisa. E na programação existe a mesma coisa. Esses comandos que a gente está dando, por exemplo, printf é uma função, é um comando que a gente está passando, e a gente está passando vários atributos para essa função. Eu poderia, por exemplo, se a gente imagina que a gente tem um cálculo super complexo, vamos pegar aqui, qual que é o nome daquele negócio de para ver se você está gordinho ou não? IMC. Vamos calculadora IMC. Não, cálculo. É só o cálculo. Peso dividido por altura ao quadrado. Tem esse cálculo aqui, o IMC é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Imagina que a gente tem o seguinte problema. Eu quero saber o IMC de três pessoas. E aí eu vou ler o scanf aqui. Vou colocar int peso 1, altura 1, peso 2, altura 2, peso 3, altura 3. Certo? Agora imagine que a gente vai ler isso aqui tudo. A gente só vai ter 3. Então a gente não vai fazer for nem nada não. Vai ser sempre 3. P1. Opa. P1. A1. E por aqui vai. 2. 2. 3. 3. Certo? E aí imagine que a gente vai. Opa. Imagina que a gente tem que calcular o IMC 1, 2, 3, 4 e fazer aquele cálculo todo. Imagina que, por exemplo, eu vou criar um int aqui, int IMC1, que ele vai ser igual ao peso 1 dividido pela altura 1 vezes a altura 1, que é ao quadrado. Então, toda vez que eu for calcular, imagine que esse cálculo
fosse muito mais complexo, fosse um cálculo gigante. Foram aí que surgiram as funções. O que são funções? São parte do código que a gente pode receber atributos, processar esses atributos e retornar alguma coisa. São comandos que a gente pode dar. Eu vou criar uma função aqui que vai ser, primeira coisa, sintaxe. A gente coloca o tipo da função, o que ela vai retornar no caso. Vou falar que ela vai retornar um double, na verdade. Como é divisão, eu vou falar que ela vai retornar um double. O nome dela, então vai ser calcula IMC. E o que ela recebe? No caso, eu vou receber um int, que vai ser o peso, e vou receber um outro int, que vai ser a altura. E o int abre chaves. E aí aqui eu posso retornar, eu posso fazer um cálculo, então eu posso declarar uma variável aqui, tipo int IMC. E eu posso falar que o MC ele vai ser igual a esse cálculo que a gente fez aqui. Ó. Na verdade, aqui é peso, aqui é altura. E aqui eu vou dar um return IMC. Ou seja, aqui ele está me retornando essa variável IMC. Para quem que vai retornar? Para quem utilizar essa função. Então, aqui, eu não vou colocar que é IMC1, eu vou colocar que é calcula IMC, e aí eu vou passar o peso 1 e vou passar a altura 1. E isso já vai automaticamente me dar um resultado. Eu posso fazer isso várias vezes. E aqui eu consigo calcular o meu IMC 1, 2 e 3, centralizando esse cálculo numa função. E aí eu posso vir aqui e colocar IMC 1 é igual a porcentagem LF. Aqui eu coloquei int, vou mudar para double. Como eu vou receber um double desse cara aqui, vou mudar para double. E vou colocar IMC 1. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E aí, pessoal, se a gente rodar isso aqui, olha o que acontece. Eu vou colocar, por exemplo, o meu peso, 80 quilos, e a minha altura. A minha altura eu coloquei como int, não é legal. Vou colocar que eu tenho 2 metros. Que eu vou colocar aqui, tem 2 metros, 100 e 2 metros. Ele me retornou tudo junto porque eu não coloquei contra barra N. Mas aqui ele me retornou meu IMC. E por que, pessoal, que a gente tem que criar a função? A ideia de função tem dois objetivos. Primeiro, organizar o código. Quando a gente tem vários cálculos em vários lugares diferentes, a gente pode centralizar esses cálculos. E por que eu centralizo? Número 2. Se um dia eu vier mudar esse cálculo, eu mudo em um lugar só. Eu só vim aqui e falar, não, agora o IMC mudou. Não é a altura ao quadrado, é a altura ao cubo. É lógico que nesse caso o IMC é fixo. Mas existem outras coisas no dia a dia que a gente pode se debater com isso. E é por isso que a gente usa funções para a gente conseguir organizar os códigos, separar as responsabilidades, que vocês vão depois aprender sobre isso. E além disso, por exemplo, quando eu dou um printf, eu estou chamando um comando. Esse comando, ele também recebe seus parâmetros, ele faz alguma coisa, só que a gente não está vendo aqui, porque a gente está utilizando uma lib, que é stdale, mas basicamente é uma função também, que alguém já criou e já faz aquilo que a gente quer. Vocês entenderam? Pegaram? Ó, o Marcelo tem um código massa, Marcelo. Marcelo.
top. Aprender função, vocês vão utilizar isso aqui demais, gente, demais. O pessoal chama isso, ó, o pessoal geralmente chama isso de função, método, mais o que ele chama? Acho que só. Função ou método. Comando também. Bora? Beleza, então. Vocês entenderam a função. A outra coisa que eu queria ensinar chama struct. Imagine que em vez de eu ter que ficar lidando com várias variáveis, peso 1, peso 2, peso 3, eu quero criar uma estrutura que seja minha, uma estrutura de dados que seja minha. Foi aí que surgiu a struct. A struct, você cria uma estrutura que ela centraliza vários tipos de variáveis. Então, por exemplo, eu quero criar uma structure chamada pessoa. Essa structure eu quero que tenha uma variável que chama peso e uma variável que chama um double, que chama altura. O que tá faltando aqui que tá enchendo o saco? Oxi. Esse aqui? Não, esse aqui. Não, esse aqui mesmo, era ponto e vírgula. Que tava faltando. Mas basicamente eu criei aqui uma estrutura que lá no Java, vocês vão ver que isso aqui vai virar no futuro, no C++ também, isso vira uma classe, tá? E aí depois a gente vai chegar nesse nível daqui a um tempo. Mas basicamente eu criei uma estrutura que chama pessoa e toda pessoa vai ter um peso e uma altura. E aí, em vez de eu ler aqui P1, eu posso até ler, na verdade, eu vou ler P1, P2, P3, mas em vez de eu ficar guardando essas variáveis P1, P2, P3, eu vou criar uma struct que vai ser struct pessoa. Na verdade, eu coloco o nome, então vou colocar pessoa 1 e o tipo pessoa. Pessoa. Opa. Não, mentira, ao contrário. Eu falo qual que é o tipo, então o tipo é pessoa. E aí eu falo, crio essa variável. Pessoa. Pessoa 1. O que eu acabei de fazer? Eu criei uma variável que é uma estrutura, na verdade. E aí, dentro de pessoa 1, eu consigo acessar. Você viu que automaticamente ele me deu um complete aqui? Eu consigo acessar o peso, por exemplo. Eu consigo acessar a altura, por exemplo. Então, aqui, quando eu for ler, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pessoa, na verdade, eu vou criar a pessoa. Pessoa 1, 2, pessoa 3. Pessoal, imagine que, igual existe o int, a gente criou um tipo de dado que é nosso, que chama pessoa. Entende? Sim, parece muito com classe, né? No JavaScript, do Java. E aí, basicamente, aqui, pessoal, aqui embaixo, eu vou ler essas variáveis. Eu vou ler essas variáveis P1, P2, P3, não sei das quantas. Eu acho que eu poderia fazer isso aqui, ó. Pessoa, pessoa 1.peso. Eu acho que eu posso fazer isso. Pessoa 2.peso, não, pessoa 1.altura. Pessoa 2.peso. Pessoa 2.altura. Pessoa 3.peso. E pessoa 3.altura. Ele tá enchendo o saco aqui. Ah, ele tá falando que eu tô lendo um double na altura. Realmente. Vou deletar isso aqui. Vou colocar LF aqui quando é a altura. Prontinho. Basicamente, pessoal, eu criei esse tipo e tô guardando direto nessa pessoa 1, pessoa 2. Aqui eu poderia, por exemplo,
não recebeu o peso 1, o peso e a altura. Poderia simplesmente receber aqui, pessoal, uma struct, que é do tipo pessoa, que vai chamar pessoa. Pessoa. E aí, aqui no peso, eu coloco pessoa, ponto peso, pessoa, ponto altura, e pessoa, ponto altura. Tirar isso aqui. O que eu basicamente fiz, pessoal? E aqui, em vez de eu passar... Aqui, em vez de eu passar a altura, eu estou passando um tipo de dado que chama pessoa, certo? E eu nomeei esse tipo de dado como pessoa. E aí, em vez de eu passar o peso e a altura aqui também, eu tenho que passar um tipo de dado que seja uma pessoa. Vou passar aqui a pessoa 1. Aqui eu vou passar a pessoa 2. E aqui eu vou passar a pessoa 3. Vamos testar? Ver se está funcionando. Só colocar um Ctrl N aqui. Ctrl N, Ctrl N. Vou rodar. Vou colocar que eu tenho 90 quilos e tenho 1,90. Tenho 100 quilos e tenho 1,70. E tenho 90 quilos de novo e tenho 1,80. Ele me deu automático aqui qual que foi o MC dessas três pessoas. Explicando um pouquinho a fundo da função, pessoal, quando, por exemplo, eu passo pessoa aqui, eu passo essa variável pessoa, só que quando ele ele recebe aqui, essa pessoa não vai chamar pessoa 1, por exemplo, ele chama pessoa. E esse parâmetro aqui, ele só existe dentro do contexto da função. Então, se eu quiser, por exemplo, usar essa pessoa que eu recebi aqui dentro, não tem como, entende? E tudo que eu crio aqui de variável também, ela está dentro do contexto da função. Se eu quisesse criar uma, uma variável global, eu poderia criar uma variável A aqui, por exemplo, que ela está fora de todas as funções, inclusive a main, ela é uma função. Ela é uma função que ela é executada toda vez que você roda um código em C. Por isso que chama main. Entende? Qual ponto? Ah, legal. Lembra que eu defini um tipo de dado que chama pessoa? E dentro de pessoa, uma pessoa ela tem um peso e uma altura? Quando eu, quando eu venho aqui e falo, ó, eu quero que você vai ler um inteiro e quero que você guarde dentro da pessoa um, só que eu quero que você guarde dentro do peso dela, entende? Por isso que eu coloco ponto. Coloco ponto as variáveis que ela tem dentro. Eu posso criar outra variável aqui que vai chamar, por exemplo, vai ser um char, que vai ser um name, que vai ser um vetor de char, que vai ser o nome da pessoa. E aí eu poderia, por exemplo, falar que o nome dessa primeira pessoa, por exemplo, como é que eu falo que o nome dessa pessoa é o quê? Eu falo que pessoa 1, por exemplo, ponto name, ela vai ser igual a essa string aqui. João. Ele está dando errado porque ele não considera como uma string aqui. Eu teria que fazer isso aqui, ó. J. E aí eu vou falar sobre string agora. E por aí vai. Mas você entendeu a ideia desse ponto? É para eu poder acessar uma variável dentro desse tipo. E aí agora falando mais sobre string, tá, pessoal? O que é uma string? Uma string, ela é basicamente, bem resumidamente mesmo, ela é um vetor de caracteres. Então, uma string é um vetor de caracteres. Então, por exemplo, se eu quero isso daqui, é uma string, por exemplo. Por que isso aqui é uma string? Porque tem vários caracteres juntos aqui. Então, uma palavra é uma string, é um vetor de caractere. Ah, mas Guilherme, como é que eu mexo com um vetor de caractere e tudo mais? Então, pessoal, o C, ele não te ajuda muito a mexer com string. Mas, você consegue utilizar o C
para, por exemplo, ler e guardar dentro de um vetor. Ler uma palavra e guardar dentro de um vetor. De char, no caso. Se eu fizesse aqui, por exemplo, deixa eu, deixa eu comentar isso aqui. Se eu fizesse, por exemplo, um scanf. E eu quero receber o nome da pessoa. Eu tenho que usar a porcentagem S de string. E aí eu vou criar um char aqui. Na verdade, eu posso criar uma pessoa. Posso continuar com isso aqui. Eu vou falar para ele ler esse string e guardar na pessoa 1. Comercial. Pessoa 1 ponto name. Ele tá falando aqui que char, não sei das quantas, vai encher o saco. Porque o C ele não é acostumado com com essa ideia de. Acho que na verdade se eu fizesse isso aqui funciona. Deixa eu ver. Peraí. Com essa ideia de string, tá? Vou aqui, João. Eu não fiz nada. Vou ter que printar esse. Vou printar aqui também. Eu uso porcentagem S. E vou ler pessoa 1.name. Só para ver se ela tá guardando o nome da pessoa. É igual a. Vou colocar aqui João. E aí ele printou para mim. Então ele conseguiu guardar. Guilherme, por que você não usou o e-comercial aqui? Porque, pessoal, quando eu coloco o e-comercial, ele tá apontando para o primeiro endereço. Se eu não estou me enganado, tipo, para a primeira posição. Então, aqui ele pediria para eu colocar, por exemplo, o e-comercial ele é um endereço específico de uma posição só. Quando eu coloco isso daqui, sem o e-comercial, ele consegue ler toda aquela string, todo aquele vetor e colocar em todo o espaço daquele vetor de char. Basicamente isso. Mas isso é string em si. Eu consigo ler palavras. É, Isso você vai ver que vai ser bastante útil na vida real. Você consegue ler uma palavra, então, tipo João. Eu poderia aqui, em vez de pegar só o peso e a altura, eu pego o nome e falo depois, João, o seu IMC é tanto, saca? Para personalizar, por exemplo, o sistema. Vocês entenderam? Struct tem funcionamento parecido com o objeto do JavaScript. Não, objeto não, é parecido com classe, né, Arthur? É bastante parecido, mas é objeto classe, é uma coisa. Mando. Quer que eu mando esse códigozão aqui? Esse negócio aqui ficou legal, né? Vou mandar agora lá pra vocês. Pessoal, alguma dúvida? Sem dúvidas. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a parte de lógica de programação. Eu quero agora trocar uma ideia com vocês bem rápido.